seguir repercutindo esse assunto, então. Agora a gente conversa ao vivo com a advogada criminalista Marina Coelho Araújo. Marina, tudo bem? Muito bom dia, doutora. Bem-vinda aqui na CNN. Bom dia, Muriel. Obrigada. Muito me honra estar aqui com você hoje, começando esse feriado em São Paulo. É isso mesmo. Doutora, quero entender um pouco sobre quais são os próximos passos a partir de agora, porque é importante dizer que ele não é culpado ainda no caso de Jair Bolsonaro. Ele foi indiciado, ontem foi retirado o sigilo desse inquérito, dessa investigação, então seria importante entender um pouco dos próximos passos mesmo. Agora, caberia, portanto, à PGR fazer algum movimento? Na verdade, agora com esse relatório, ele vai para a PGR, que é o destinatário, né, do inquérito, e a PGR vai avaliar. Não existe, Muriel, uma vinculação entre o que concluiu a polícia e o que a PGR vai fazer. A PGR pode, inclusive, entender que há novas diligências a serem feitas, aí precisa voltar para a polícia para fazer o que a PGR entender necessário. Então, a Procuradoria agora é a que está com a responsabilidade de olhar para tudo isso e entender se isso teve crime, não teve, se tem prova suficiente, se não tem, e o como vai seguir. Se a Procuradoria entender que tem indícios de materialidade e de autoria, o que é materialidade? É indícios de que o crime aconteceu. E indícios de quem foi o autor, isso pode virar uma denúncia. E aí essa denúncia vai seguir para um procedimento penal. Então, hoje, é a PGR que tem que se manifestar. Com esse relatório da polícia, encerram-se os trabalhos na investigação policial, por hora, né? Sim. Doutora, a gente está falando de mais de 2.000 páginas desse inquérito, dessa investigação da Polícia Federal. E eu queria que a senhora explicasse para a gente se de todas essas informações que foram divulgadas pela Polícia Federal até agora, o que mais pode comprometer, pode complicar o ex-presidente Jair Bolsonaro criminalmente falando? Olha, eu não li todo o inquérito, né? Mas pelo que eu vi, o que mais me chamou a atenção foi essa venda e a obtenção dos recursos em espécie para que esses recursos pudessem circular de forma oculta. Então, essa questão, a meu ver, é a questão mais delicada, porque é uma lavagem de dinheiro, a pena é alta, né? E envolve muitas pessoas. Então, ações desse tipo envolvem outras pessoas, a ocultação, como esse dinheiro vai ser utilizado, a volta para o mercado. Então, se realmente for verdade que ele usou esse dinheiro para se manter nos Estados Unidos, ele usou inclusive a estrutura americana, o Estado americano, para praticar o crime de lavagem, porque foi ali que ele voltou o dinheiro para o mercado lícito. Então, o que mais me chamou a atenção foi isso, assim, essa trama de vender o bem, que na verdade era público, né? E pegar esse dinheiro e usar de forma oculta. Então, isso eu acho que é uma complicação para o direito penal, é algo bem complexo. Pois é, a gente ouviu o Flávio Bolsonaro ontem e, claro, ele saiu em defesa do pai e ele argumentou que, nesse caso, aquelas joias que foram ganhadas, enfim, que o presidente ganhou, ele não tinha a ciência e que não passou por ele a definição se era um item pessoal dele ou não. Ele até brincou, o governo não tem braço para usar joias, não tem pescoço para usar joias e que não tinha passado por Jair Bolsonaro essa definição do que é o item pessoal e o que não é um item pessoal. Nesse caso, essa defesa faz sentido na sua avaliação, levando em consideração o que está sendo exposto pela Polícia Federal? Eu entendo que não, porque hoje essa história de que eu não sabia, eu não vi, eu não fiz, para o direito penal é algo que não tem mais uma estrutura possível de defesa, né? Porque eu sabia, eu não vi, se eu sou o chefe, eu sou o líder, eu tenho uma responsabilidade por saber e por ver. Então não adianta eu falar, eu não vi. E essa história de que o governo não tem braço, isso é mais contra ele do que a favor, porque se realmente aconteceu tudo isso, por o governo não ter braço, esse bem é público. Não adianta ele alegar que de alguma forma isso foi um presente pessoal. Então, assim, de verdade, eu vejo que tem que ter uma explicação
para essas joias não terem sido entregues ao acervo público. Não adianta dizer que eu não fiz, eu não decidi, porque, na verdade, é difícil de acreditar nisso, né? E o direito penal hoje, ele não trabalha com essa argumentação do eu não vi, eu não fiz, por representantes e pessoas que têm a obrigação de ver e fazer. Isso não só no público, viu, Mariel? No privado é a mesma coisa. Se você chega com o presidente de uma empresa, ele fala, eu não vi tudo o que aconteceu aqui, não vai adiantar nada. Isso não é uma argumentação que tem uma repercussão válida no direito penal. Só corrigindo aqui a informação, eu falei que foi Flávio Bolsonaro que deu uma entrevista pra gente, foi Eduardo Bolsonaro, o outro filho do presidente Jair Bolsonaro. Certo. Doutora, aproveitando ainda para a gente seguir nesse assunto, a gente viu que a PF, logo depois que o inquérito veio a público, a PF acabou se corrigindo, porque até então as informações do inquérito diziam que o desvio teria sido de 25 milhões de reais. Mas a PF se corrigiu e disse que o desvio teria sido de 6,7, 6,8 milhões de reais, pouco mais aí de 1 milhão de dólares. Isso, de alguma forma, compromete a investigação da Polícia Federal até agora? Eu não vejo que comprometa, porque no direito penal, né, o crime, ele existe se for 100 mil, ou 6 milhões, ou 25, a pessoa se apropriou e lavou, ela vai praticar o crime. Não importa tanto a quantia, né? Diferente se fosse o furto de um chinelo na praia, aí a gente tem aí uma insignificância, mas não é o caso, né? Nós passando de uma cifra de 5 milhões a uma cifra de 6, ainda muito alta. O que é ruim nesse ponto é porque isso leva ao discurso, que é o discurso que o Bolsonaro está usando, que outros erros virão. Então, isso aí é alguma coisa que tira um pouco do foco efetivo do problema para levar para o erro. Mas em relação à consequência penal, não tem nenhuma questão. E outra, Muriel, investigações são realmente realizadas para que se apurem as questões de forma efetiva. Então, eu não vejo que isso é ruim. Era 25 milhões lá atrás, mas foi apurado e esse valor caiu para 6. Inclusive, tem toda uma questão de quanto a joia vale ou não vale, que é algo que pode ter um valor volátil. Então, eu não vejo como um problema. Não vejo. E a cifra de 6 milhões é uma cifra altíssima. 1 milhão de dólares é muito dinheiro, né? Em qualquer lugar do mundo hoje. Sim. Agora, doutora, quanto tempo que deve demorar todo esse processo de investigação, levando em consideração os 15 dias que a PGR tem aí para analisar e ver o que faz com relação a esse inquérito? Daqui para frente, depois do processo da PGR todo, quanto tempo que a gente pode esperar e o próprio ex-presidente Bolsonaro pode esperar até a conclusão desse caso, até que a gente entenda o que vai realmente acontecer? Olha, é difícil. Esse prazo é complexo. A Procuradoria ela tem 15 dias, mas podem ser prorrogáveis. E como eu lhe disse, pode ter um pedido de novas diligências. Se a PGR entender que faltam elementos, ela pode pedir novas investigações. E aí tem que voltar para a polícia, volta com um prazo geralmente de 90 dias e depois volta de novo para a PGR. Então, assim, eu ainda vejo que se já tiver uma denúncia nos próximos 15 dias, aí começa um processo e deve ter um prazo aí de 1 ano para esse processo se ajustar e finalizar. Se tiver que voltar para novas investigações, aí demora um pouco mais. Mas eu vejo que é 1 a 2 anos para essa contenda se resolver. Doutora, pelo que a gente está falando aqui, pelo que a PF apresentou até agora, quais os crimes que Jair Bolsonaro poderia responder caso ele realmente fosse condenado? A gente está falando de talvez peculato, além de lavagem de dinheiro, enfim, qual que seria esse cenário na sua avaliação? Apropriação de bens públicos, é peculato. Apropriação de bens públicos, né, que aí é uma apropriação e uso, né, a lavagem e eles estão dizendo de organização criminosa. Eu vejo com muito cuidado, muito cautela essa tipicidade da organização criminosa, porque nem sempre a gente tem uma organização criminosa. A gente pode ter crimes praticados por várias pessoas, que aí existe uma conduta específica
que é quadrilha ou bando, né? Então, eu estou na dúvida em relação a essa organização criminosa. Eu acho que pode ser um crime que foi praticado por várias pessoas, né? Alguns crimes, mas talvez não seja uma organização criminosa. Em relação ao peculato, vai ter que entender bem aí como que essas joias chegaram na mão dele, quem deu, o caminho, né, que foi feito, e a polícia já fez isso, né? E em relação à lavagem, mesma coisa. Olhar um pouco para a conduta, entender quem são as pessoas que participaram efetivamente daquilo. Então, acho que esses 3 crimes, e Muriel, são 3 crimes graves, né? As penas são altas. Então, são 3 crimes que vão ter que ser tratados com muita cautela, porque realmente a pena, somados, ela pode ser uma pena bem alta. A gente tem esse cálculo, doutora, agora, nesse momento, agora de cabeça? Eu sei que é difícil fazer esse cálculo. Dá. Não dá, né? Não dá, porque tem pena mínima e pena máxima, e aí tem que ver cada um como que vai ser e tal. Mas são crimes a lavagem pode chegar a 12 anos de pena máxima. Tá. Então, são crimes de média grave reprovabilidade no nosso sistema. Não são crimes de baixa reprovabilidade, ou seja, não são crimes que são tratados com acordos ou benefícios para réus primários, são crimes de média e alta reprovabilidade. A gente falava sobre organização criminosa, que é um dos crimes que eles estão também avaliando, e a gente citou, semana passada, inclusive, de que foram 11 os indiciados até agora e que eles fariam parte, portanto, dessa organização criminosa que Jair Bolsonaro também pertenceria, isso tudo segundo o inquérito da Polícia Federal. Queria entender um pouco mais na sua avaliação por que não faria tanto sentido especificamente nesse ponto da organização criminosa, ou se não teria ficado tão claro, pelo menos por enquanto, doutora? Eu acho que não ficou claro por enquanto se era um grupo que se organizou para praticar vários crimes, que estava enfronhado em várias instituições, porque veja, a organização criminosa não é só um conjunto de pessoas que praticaram crimes, tem que ter outros requisitos, né? Uma organização mais perene, com outras questões envolvidas. Então, é isso que eu acho que ainda não está claro. Mas é como eu disse, eu não li todo o inquérito, né? E eu não vi exatamente todos os detalhes desse caso. O que me chamou a atenção é que essa diferença pode ainda ser trabalhada um pouco mais para entender se realmente existe um grupo que estava organizado perenemente para praticar crimes, enfronhado e tudo mais, ou se foram pessoas que se uniram nessa questão específica das joias e praticaram aí alguns fatos que podem ser caracterizados como crime. Aí eu não estou falando de uma organização criminosa, estou falando de um grupo que praticou crimes, o que também não deixa de ser grave, porque a pena pode chegar só nesse crime a 4 anos. Doutora, eu citei a entrevista de Eduardo Bolsonaro aqui pra gente na CNN Brasil. Vamos dar uma olhada então no que ele disse aqui pra gente, para que a gente consiga repercutir a partir de agora a entrevista feita com Eduardo Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro, em que ele defende o próprio pai. Vamos ver? Com relação a isso, o que eu tenho a dizer é que não existe ilegalidade quando na base disso esses presentes foram recebidos e uma comissão por pessoas que não são indicadas do presidente Bolsonaro decidiu que esses presentes são personalíssimos. Eu pergunto a vocês, será que o Estado brasileiro tem um braço para usar um relógio? Ele tem um pescoço para usar qualquer tipo de adorno? É óbvio que não. Doutora Marina Coelho Araújo, advogada criminalista, e quero te ouvir sobre essa fala de Flávio Bolsonaro. Claro que ele não é especialista também em direito, ele não vai fazer uma defesa exatamente como se ele estivesse defendendo de forma formal realmente o próprio pai, mas esse foi o argumento utilizado pelo Eduardo Bolsonaro com relação ao pai, com relação a esse indiciamento de Jair Bolsonaro. Ele falou isso ontem aqui à CNN Brasil. Sim, o que ele está dizendo, Muriel, que é o seguinte: as joias ficaram com o Bolsonaro porque uma comissão fez uma análise e disse: são bens personalíssimos, entregue ao presidente. O que ele está dizendo é isso. E, na verdade, o que a gente tem que entender é que, efetivamente, isso não foi feito em todos os casos. Não é isso que aconteceu, né? Tiveram vários momentos ali que não foi isso exatamente o que aconteceu. Então, se ele está dizendo que em todos os casos aconteceu isso,
precisa olhar como foi feito isso, em que momento, e a partir daí também avaliar. Veja, a gente está dizendo de um presidente que recebeu bens que valem US$1 milhão. Como é que eu posso, num cargo público, receber, e é óbvio que ele recebeu na função de presidente, ele não recebeu porque ele é amigo do cara, né? Ele é amigo do príncipe, ele recebeu na função de presidente. Então, assim, eu entendo também que mesmo essa justificativa é muito frágil, porque qualquer pessoa que está no órgão público, ele sabe que ele não pode receber presente, ainda mais sendo um presente de US$1 milhão. Uma coisa é a pessoa entregar pequenos mimos, pequenas coisas de afeto e tudo mais. Estou falando de US$1 milhão. Então, assim, acho esse argumento, penso, né, que esse argumento, ele não é um argumento que rebate as acusações de forma efetiva. Doutora, aproveito para te perguntar sobre essa discussão de itens personalíssimos, porque existe até uma discrepância com relação ao que são exatamente esses itens personalíssimos. E a gente até tentou aqui falar sobre isso aqui na CNN para tentar entender um pouco mais de o que seriam esses itens. E, por exemplo, seria camisa de time, alguma coisa nesse sentido, não é? Queria te ouvir um pouco mais para que a gente consiga diferenciar, para que esse argumento, portanto, de itens personalíssimos, que aparentemente não se encaixam nesse caso aí dessa joia, como a gente vê aqui do nosso lado, para que a gente entenda um pouco de o que foi realmente defendido pela PF nesse inquérito, doutora. E itens personalíssimos são itens que você usa só aquela pessoa, né? É aquela pessoa que vai poder usar, é aquela pessoa que vai receber e faz um sentido para ela, o que não é joia. Porque joia no mundo inteiro, eu tenho a joia da coroa britânica, eu tenho a joia da estrutura da presidência americana. Então, são itens que não são dados para aquela pessoa. Eles são entregues para o presidente. E é diferente você falar assim, eu vou te dar um perfume, eu vou te dar uma camiseta ou de time, né, que tem uma coisa a ver, ou vou te dar uma bandeira, né? São questões que você consegue olhar de uma forma, mas foi para aquela pessoa, um afeto específico. Não é o caso de joia, né? Então, é óbvio que você pensa, existe um critério subjetivo? Sim, existe um critério objetivo e critérios também subjetivos, de afeto, de estrutura pessoal. Só dá para ser personalíssimo o que tem a ver com ele. Vamos imaginar se essas joias têm a ver especificamente com o Bolsonaro? Não, né? Porque são joias que você pode ter aí para qualquer pessoa. Então, não dá para dizer que esses itens são personalíssimos. E tem mais um ponto que eu repiso aqui. Nós estamos falando de bens de alto valor e um cargo público. A pessoa ela recebe, em razão do cargo, bens de alto valor. Então, só isso já deveria ser considerado um critério objetivo para entender que isso não pode ser personalíssimo, porque se o for, deturpa a função pública. Muito bem, nós conversamos com Marina Coelho Araújo, advogada criminalista. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por conversar com a gente, muito bom te ouvir. Muito obrigada, Muriel, um bom dia para vocês aí. Obrigada, doutora, muito bom ter a sua companhia aqui nessa manhã de terça-feira. Bom trabalho por aí, bom dia. Obrigada.